Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. A etapa São Paulo do Encontro Indústria Porto 2025 aconteceu esta semana na Otávio House. Com lotação máxima de público, foram apresentados 2 painéis. Um sobre os desafios, as consequências e as oportunidades na ampliação da poligonal e dos terminais do Porto de Santos. E outro sobre como transformar o Porto Santista em um polo logístico inteligente, sustentável e integrado às cadeias de produção globais. Criada, planejada e organizada pela WorldCom Brasil, a etapa São Paulo do ENIP 2025 teve o patrocínio master da APS, Autoridade Portuária de Santos, do Governo Federal e da Terracom, além do patrocínio da Cesare, Ecovias, Marimex e da Franco Advogados. Teve também o apoio do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e do Instituto Multiplicidades. A parceria de mídia do evento ficou a cargo da TV Band News e do Jornal Portuário. Bom, nós estamos projetando o Porto do futuro. Se o Porto cresce em média 10% para todas as cargas, e o Porto de Santos é um hub multipropósito. Isso quer dizer que em 20 anos nós precisamos pelo menos triplicar a capacidade. Essa é a nossa proposta. O desafio é ampliar, conectado e integrado com as cidades, respeitando o tráfego local dos veículos, dos moradores. Esse é o desafio de todo o setor portuário do mundo. Aqui no Brasil não é diferente, mas fato é, nós precisamos ampliar a capacidade do Porto Santos. Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Os números são extraordinários. Para o agro nós crescemos cerca de 20% todos os anos. Para os containers, que recebemos os produtos industrializados, nós crescemos na média de 7%. Então nós precisamos de uma infraestrutura ampliada. Essa é a proposta, é o Porto do futuro. Essa é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu já destaquei, integrado com as cidades. O Porto precisa crescer de forma sustentável, cuidando e implementando mecanismos para a chamada transição energética, descarbonização, oferecendo tarifa para os navios verdes, para os caminhões verdes, incentivando o mercado para que também faça a sua parte. Essa é uma pauta mundial, internacional. Quando visitamos outros portos, é a primeira pergunta. Lá pela 3ª ou 4ª pergunta se entra ou sai navio do Porto de Santos. Mas ao lado da segurança, ao lado do combate ao crime organizado, a transição energética e a descarbonização, é a pauta do momento e do interesse do mundo. E o Porto de Santos assinou um convênio recente com a Valência Port, que se destaca exatamente pelas boas soluções para a prática e o respeito ao ISD. Nós desatamos todos os nós, dos mais antigos, 100 anos da construção do túnel Santos-Guarujá, para o mais jovem, que já também completou uma década, que é o aprofundamento do canal. Então, todos esses projetos e exigências que foram feitas pelo mercado nos últimos anos, eles estão em andamento. É claro que eu não terei a honra de entregá-los, mas terei a honra de dizer no futuro, ou os meus filhos, os meus netos, meu pai participou disso aqui. Pelo menos iniciando e retirando do papel essas obras que muitas vezes as pessoas não acreditavam. Agora nós já estamos com um canteiro de obra com data anunciada para a implementação do túnel Santos-Guarujá, os editais para o aprofundamento do canal para menos 16, na sequência para menos 17, os acessos pelas perimetrais, ou seja, é o maior investimento em infraestrutura da história do Porto de Santos. Isso anunciado por esse grupo, pela nossa gestão, que eu tenho a honra de integrar. O nosso grande objetivo hoje é ajudar a remodelar a matriz brasileira de transportes, que ainda é dominada pelo rodoviário nos longos trajetos, e a gente entende que a cabotagem pode ajudar muito a otimizar e dar mais eficiência para a logística brasileira como um todo, que favorece o Brasil, a indústria brasileira, nós dois brasileiros como um todo. A infraestrutura, ela tem sido sim um gargalo para o nosso crescimento. Aumenta custo, deixa a operação mais demorada. Então esse debate aqui, todos juntos,
poder público, poder privado, infraestrutura portuária é super bem-vindo e super necessário. Já antecipei um pouquinho, Santos é um porto vital para a gente aqui. A área de influência de Santos é muito grande, né? Ela atinge 3 estados que correspondem a 51% do PIB brasileiro, 86 milhões de pessoas. Então, discutir como otimizar essa operação, como deixá-la mais eficiente, é absolutamente mandatório. Bom, é determinante a participação da Varimex, fazemos sempre questão, se possível, estar presente, porque acreditamos que podemos agregar valor a todo esse debate. Okay? A necessidade de infraestrutura no Porto de Santos é equivalente à do Brasil todo, é muito carente. Santos tem muito a fazer e a gente tenta participar nas discussões para contribuir para que se ache um bom caminho e que se seja alcançado objetivos sadios. Okay? Hoje se vive uma expectativa talvez mais otimista do que no passado, pois muitas são as promessas e poucas são as realizações. Okay? Mas como a gente sempre é otimista, estamos acreditando que as promessas dessa vez poderão acontecer. Porque se ouviu ainda agora, né? 100 anos tem o porto, 100 anos tem o túnel, 50 anos tem não sei o quê. É muito, né? É muito que eu digo. Acho que está faltando determinação em algumas, não nas autoridades, de governo realmente, para que as coisas possam evoluir. Investir em acessos. Então, a questão da dragagem, por exemplo, no acesso aquaviário, é importante que a gente tenha essas obras realizadas para 16, para 17 metros de profundidade, no caso de Santos, né, canal de acesso. E no lado terra, ferrovia, rodovia. Importante o investimento que a FIPES vem fazendo, né, os projetos todos, a pera ferroviária, e na margem direita. Margem esquerda, nós temos a questão da perimetral no Guarujá, tem que ser feita também. Mas toda uma série, a terceira descida do porto, quer dizer, uma série de os viadutos na Lemoa, tudo isso tem que ser feito e já está projetado, já está previsto. São obras essenciais, urgentes e, de uma certa forma, elas conversam muito com a maior obra de todas, que é a ligação seca, o túnel Santos-Guarujá, e vão acontecer concomitantemente, né? Tem o próprio terminal Tecon Santos 10, a transferência do terminal de passageiros, Parque Valongo. Esse talvez seja o grande desafio, né? Já temos diagnóstico, já temos um grande rol de obras necessárias. E o desafio é fazer um gerenciamento, né? Uma coordenação, uma concatenação dessas obras para que uma não atrapalhe a outra, pelo contrário, elas tentem ocorrer em sinergia para beneficiar toda a coletividade. Sem dúvida nenhuma. Acho que até Montenegro apresentou aqui, né? Falou, olha, a gente está indo para 200 milhões, mas pode ir para 600, pode ir para 1 bilhão de toneladas, né? Vai depender muito de como a gente vai tratar todo esse arranjo, né? Porque carga tem, né? Foi dito aqui também que o Santos é um fenômeno em si mesmo, né? Acho que foi a Luísa da Aliança que citou isso, né? Está perto do maior mercado produtor e do maior mercado consumidor do Brasil. Então é uma infraestrutura única no país e, claro, se a gente colocar capacidade, a carga vem junto, né? E o próprio agronegócio, que é uma coisa fantástica no país. Então, sim, a gente tem condições sim, de gerar produtividade, né? O que é perverso nisso tudo é que a ineficiência, ninguém ganha com ela, né? Todos nós pagamos e ninguém ganha. Os portos brasileiros, eles enfrentam um grande desafio, que é como ocupar as áreas, principalmente os portos organizados, né? Os portos de gestão pública, como ocupar essas áreas de forma dinâmica e que dê vazão ao interesse do investimento para a gente poder reduzir os gargalos para o nosso desenvolvimento. Esse é um grande desafio. A atitude ousada do Porto de Santos de ampliar a sua poligonal, ela vem um pouco no sentido contrário do que os portos vêm fazendo nos últimos tempos, que é diminuindo as suas poligonais. É um movimento ousado e que traz desafios. Eu classifico em Santos esses desafios de 3 ordens. Assim,
Existe a questão da desburocratização da ocupação dessas áreas, é um ponto importante. Existe a questão dos acessos, como eliminar os gargalos de acesso ao Porto de Santos, são um ponto importantíssimo. E esses dois elementos de desafio, eles convergem numa discussão de uma segurança jurídico-regulatória para o investimento. É preciso enfrentar a questão regulatória de uma forma diferente do que nós vimos fazendo nos últimos tempos. Existe uma atitude muito intervencionista do governo, dos reguladores, e que atrapalha os investimentos. É preciso repensar isso, pensando mais no foco nos resultados e no acompanhamento do nível de serviço desses resultados. E isso, a gente consegue fazer isso com o uso de ferramentas de tecnologia que a gente tem disponíveis hoje e com metodologias que são consagradas para esse tipo de coisa. Acho que o Brasil precisa de mais liberdade porque tem muito interesse em investimento e muita necessidade de investimento. Meu debate, eu pretendo trazer um pouco algumas mensagens importantes. Acho que a primeira mensagem importante é dizer que todo agente na cadeia de importação e exportação é importante no fluxo de carga no Porto de Santos. Então, todo mundo precisa ter voz e todo mundo precisa entender o seu papel. O armador, o operador portuário, o recinto alfandegado, na área secundária, todas as soluções logísticas, e todas elas têm um papel muito relevante, sendo que nenhuma se sobrepõe às outras. Todas precisam conversar num tom de cooperação muito importante. Acho que, como foi dito longamente ao longo dos painéis, o setor é um setor que cresce demais. O crescimento ele determina a necessidade de ampliação da poligonal e uma poligonal que seja submetida às regras do condomínio e que todos atuem de forma coordenada para o fim comum, que é viabilizar o fluxo das cargas. Você ampliar a área é uma necessidade do mercado. Bom, primeiro, parabenizar assim, um evento bacana que está discutindo um tema tão importante, que é a expansão da poligonal do Porto de Santos. Essa expansão ela vem com muitos desafios, como foi exposto no painel, mas ele também traz uma oportunidade das empresas que hoje pertencem ao ecossistema do Porto de Santos a trabalharem em tecnologia para que elas possam expandir a sua mentalidade de integração. Eu acho que com mais área, mas também com maior nível de integração entre as empresas, a gente tem tudo para reduzir os custos e oferecer para os clientes finais e para a indústria brasileira muito mais competitividade no nosso Porto de Santos. A minha participação no painel, eu como representante da Movecta, que somos um terminal retroportuário, nós temos um papel fundamental dentro do fluxo de movimentação de produtos no Porto de Santos. E esse papel do retroportuário, eu busquei no painel reforçar a importância dessa conectividade entre o retroportuário, entre o porto molhado, entre a indústria na ponta, para que a gente consiga fazer com que cada vez mais as cargas fluam com mais naturalidade, com menos congestionamento, com menos burocracia, para que o nosso cliente final sinta no Porto de Santos um porto realmente que seja competitivo e que possa trazer o melhor custo possível para o cliente final. Bom, a Rede Voa hoje ela está em 16 aeroportos, somos a primeira e a maior concessionária de aeroportos do estado de São Paulo. Estamos ligados ao Grupo Terracom e o Grupo Terracom ele tem há mais de 50 anos uma grande capilaridade, tanto na área de infraestrutura como na área de tecnologia e inovação. Estivemos hoje a entrada de Santos, toda foi remodelizada com o Grupo Terracom, bem como o Morro de São Bento. E a elevatória recentemente, em homenagem ao nosso vice-presidente à época, o engenheiro Marco Diniz, ganhando o nome do Marco Diniz. Também estamos em 6 outras unidades no estado, então somos muito mais do que tão somente aquela região do Porto e da Baixada. Em 6 novas unidades nós estamos com a parte de captação de água, coleta de resíduos, esgoto, então, ou seja, nós somos hoje um grupo muito diverso. E essa diversidade traz para esse produto, para esse evento de hoje, uma responsabilidade muito grande. Nós, à frente da Rede Voa, estamos focados muito mais nesse momento em tentar viabilizar o aeroporto tão sonhado do Guarujá.
E esse aeroporto do Guarujá, em função de todo esse desdobramento, com o túnel novo, que é um túnel esperado há quase meio século por todos os usuários, que vai estar junto com desse desenvolvimento, nós temos certeza absoluta que a mobilidade urbana será muito bem, haverá um incremento muito positivo para toda a sociedade. Então nós vemos aqui, com esse propósito, trazer muito mais do que tão somente um ponto específico. Mas nós acreditamos muito no projeto, acreditamos muito no desenvolvimento daquele setor e nós temos certeza absoluta que estamos no caminho. Olha, eu acho que praticamente o que foi definido aí na fala de todos os painelistas é a questão dos desafios e oportunidades que vão surgir com a ampliação do poligonal. Essa questão que vai ser central em todas as discussões a partir de agora e foi o que a gente, em resumo, discutiu hoje. Ela é um projeto, assim como todos os projetos de infraestrutura, a gente trabalha com horizontes e planejamentos futuros em torno de 30 anos pelo menos. Todos os estudos demonstram que essa via, essa terceira pista, assim que concluída, ela vai trazer capacidade para o sistema rodoviário para atender mais de 2 a 3 décadas. E com isso, dá a possibilidade do poder público ao governo do estado de São Paulo que pense em novas infraestruturas e complementos que venham no futuro para poder agregar ainda mais capacidade. Olha, a ideia aqui é a gente observar quais são os desafios e as oportunidades que o Porto de Santos nos oferece em termos de hub logístico, em termos de integração com outras cadeias produtivas. E eu acho que o nosso painel ele vai ser muito plural, porque a gente vai ter especialistas em diversas áreas, pessoas que entendem do funcionamento do porto, da burocracia, das questões jurídicas, pessoas que vão poder falar sobre a logística terrestre, ferroviária, aeroviária, pessoas que vão poder abordar quais são os principais produtos que a gente pode expandir a exportação e a importação do porto, ou seja, a gente vai ter uma gama bem ampla de especialistas para poder debater o futuro de fato do Porto de Santos e quais são as grandes oportunidades que o maior porto da América Latina tem em relação aos próximos 10 anos. A importância é total, porque tudo passa por Cubatão, né? Nós temos um polo industrial, o maior polo industrial, um dos maiores agora da América Latina, ao lado de um porto, e toda a logística, né, portuária passa pela cidade de Cubatão. Por um outro lado, o poder público não pode ficar de costas a todos esses empreendimentos que estão acontecendo. A expansão portuária, a terceira pista da Imigrantes, a questão do túnel Santos-Guarujá, enfim, tudo que está acontecendo neste momento. É importante que a gente participe, é importante que a gente leve também a visão da sociedade e das cidades. Não dá mais para o porto e as cidades ficarem de costas para os outros. Né? Como Cubatão já aprendeu essa lição, que é preciso a gente unir o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social. Então tem que haver uma integração entre indústria, porto e cidade. E é para isso que o poder público está aqui hoje. O ENIP 2025 é muito importante para a gente estar junto, porque a gente vem trabalhando com ciência e tecnologia e os portos cada vez mais têm pensado nessa indústria da inovação portuária, né? Então a gente, enquanto Instituto de Ciência e Tecnologia, a gente vem trazendo as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nas academias, nas universidades, para se aproximar dos portos, para a gente encontrar inovações que possam atender esse mercado, né? Então acho que é esse o grande impulso que a gente vem buscando aqui dentro do encontro e também para falar sobre a compra pública de inovação, porque essa tem sido a minha bandeira nesses últimos tempos. Olha, é importante que a gente leve sempre a informação, o debate, além dos horizontes, onde a gente já está com um debate já colocado. Então,
foi importante a gente colocar em etapas fora do estado de São Paulo. Por exemplo, tivemos em Brasília, teremos em Recife, né, no estado do Pernambuco, para que a gente consiga entender a demanda desses outros estados, a gente consiga entender aquilo que está acontecendo pelo Brasil, que sempre acaba interferindo no Porto de Santos, porque é o maior porto da América Latina e o principal hub brasileiro de produção. Então, essa integração desse debate, recebendo pessoas diferentes de outros estados, com outras posições, executivos de empresas que muitas vezes não estão colocadas ali próximos a nós no Porto de Santos, amplia a nossa visão de debate e principalmente amplia a nossa capacidade de entender como é que funciona a logística brasileira como um todo. O OGMO de Santos abriu 600 vagas para trabalhadores portuários avulsos, para a categoria da capatazia, sendo 300 vagas imediatas e 300 vagas em listas de espera. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 18 de novembro, pelo site do idcap.org.br, com a taxa de R$ 146,25. Começou oficialmente a temporada de cruzeiros 2025-2026 no Porto de Santos. O pontapé inicial foi dado com uma chegada do MSC Preciosa, um dos navios mais conhecidos da frota da MSC Cruzeiros. A embarcação atraiu um grande público na ponta da praia, que puderam acompanhar de perto sua saída pelo canal do estuário. Governos, sindicatos e setores de transportes deram um passo histórico para modernizar as relações de trabalho no país. Na última quinta-feira, dia 16, foi assinado um memorando de entendimento que adapta contratos e relações de trabalho, garantindo uma transição justa entre trabalhadores e empresas. Cubatão deve ganhar um novo corredor Porto-Indústria. O projeto, que promete agilizar o escoamento de cargas entre o polo industrial e o porto, deverá reduzir custos logísticos e fortalecer a região. Acompanhe essas e outras notícias em nossas redes sociais ou pelo site do Jornal Portuário, www.jornalportuario.com.br. Setembro foi um ótimo mês para o Porto de Santos. Segundo a APS, Autoridade Portuária de Santos, o Porto registrou movimento recorde no mês e também para o período de 3 trimestres de 2025. De janeiro a setembro, o movimento foi de 139 milhões de toneladas, 17 milhões só em setembro. Na movimentação de containers, os números são ainda mais positivos, com aumento de 7% no mês, com 516 mil unidades movimentadas. No acúmulo do ano, houve crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024, chegando a mais de 4 milhões de TEUs. Olá, na etapa do dia 17 de novembro do Encontro Indústria Porto, que será na cidade de Recife, teremos 2 painéis imperdíveis. O primeiro nós vamos tratar da questão da localização geográfica de Recife, que é privilegiadíssima, que pode se tornar o grande hub de ligação do norte do Brasil com o sudeste, ou seja, Recife pode se tornar o hub que liga 2 regiões importantíssimas do país. Porto de Santos, na região sudeste, o maior porto, o maior hub brasileiro de logística, tendo como Porto de Suape, ali sendo o grande hub de ligação de norte com sudeste e a questão produtiva do norte do Brasil. Então, esse primeiro painel vai ser imperdível, a gente vai ter aí palestrantes
ligados ao governo federal, governo do estado, empresários regionais. Vai ser um painel muito interessante. O segundo painel nós vamos falar muito sobre sustentabilidade, né? Porto digital, como é que Recife tem se destacado aí perante o Brasil, né? Com uma atuação muito grande aí, com muita tecnologia, muito incentivo para trabalho, uma região que foi criada para ser literalmente o Porto Digital. Então serão 2 painéis imperdíveis que nós teremos no próximo dia 17 de novembro, lá dentro da estrutura do Porto Digital, e você não pode ficar de fora. Faça a sua inscrição no encontroindustriaporto.com.br e garanta suas vagas, porque os números já estão quase esgotando. Já temos mais de 100 inscritos e você vai fazer parte dessa jornada que será a última etapa do ano do Encontro Indústria Porto. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.